internet, beleza? Sim, vamos abandonar a Adobe, corram para as montanhas porque o preço está caro demais. E hoje eu quero apresentar para vocês 18 alternativas para o Adobe Photoshop e Adobe Lightroom. É a lista mais completa da internet. Então, bora evoluir? Olá, eu sou o Andrei Lane e sejam bem-vindos ao Back to Basics. E não se esqueça, se esse vídeo ajudar você, dá uma curtida e se inscreve no canal. Sim, muita gente reclamando a respeito do preço da Adobe, principalmente do pacote de fotografia, e agora com a cobrança da IA generativa da Adobe, que mudou o nome de Adobe Sensei para Adobe Firefly. Gente, o pacote da Adobe de fotografia que te dá o direito a usar Photoshop, Lightroom, Lightroom Mobile, Photoshop Express, todos esses programas de edição de fotografia, passou de R$ 45 por mês para 95, se eu não me engano. Então ele mais que dobrou o preço dele, com os mesmos, se eu não me engano, 20 gigas e eu acho que são 500 créditos mensais. Eu nem sei quantos créditos são porque eu não pago esse. Eu pago o plano completo de todos os aplicativos, que me dá direito a 1.000 créditos por mês de IA generativa. Porém, contudo, todavia, quem assistiu o último vídeo que eu mostrei para vocês quais são os valores, ficou meio estupefato, porque se você usa muita inteligência artificial na edição das suas fotografias, você pode pagar até R$ 1.000 por mês, um pouco mais de R$ 1.000 por mês. E eu preparei para vocês uma listinha com 8 alternativas ao Adobe Photoshop, como vocês estão vendo aqui, e 8 alternativas ao Adobe Lightroom, tá? Tá aqui essa listagem, mas eu vou preferir mostrar para vocês os sites. Eu não instalei todos os programas, mas eu já usei todos, porque eu já estou há muito tempo nessa brincadeira e eu já testei tudo quanto é programa, dos pagos, dos caros, dos baratinhos e, por consequência, como eu sou, né, o Back to Basics, as empresas acabam mandando para mim. Então, por exemplo, eu tenho o Luminar Neo, eu tenho o Evoto, eu tenho todos os programas da atualidade que eu posso usar. E eu vou falar para vocês quais os que eu uso hoje, efetivamente na minha edição. Por exemplo, agora, essa semana passada foi semana de edição, eu não pego mais tanto ensaios como eu pegava antes, mas semana passada foi semana de ensaios e por isso que ficou sem vídeo no Back to Basics e eu editei bastante e eu usei basicamente 2 programas, tá bom? Que, obviamente, estão na lista. Então, vamos dar uma olhada aqui na tela do computador. O primeiro deles é o GIMP. O GIMP, ele vem da época do Linux. Na época que eu era garoto de programa, eu fazia muito programação de servidores e naquela época, quando a gente montava um servidor, seja um servidor de arquivo, um servidor web, um servidor para algum sistema em alguma loja, era Linux, mano. Tudo era Linux. Tudo de graça, tudo baratinho, mas exigia um certo conhecimento. E no Linux existia um projeto chamado GIMP, que é um editor de imagem totalmente gratuito, totalmente open source. Eu editei um bom tempo com o GIMP. O GIMP, ele obviamente, ele não é igual um Lightroom, ele é um pouco mais limitado, mas hoje em dia ele está bem completo e ele tem um motor interno de imagem que gera resultados muito bons. Então a minha primeira indicação, que é uma alternativa ao Adobe Photoshop, é o GIMP, tá? Esses primeiros 8 que eu vou mostrar para vocês são alternativas ao Adobe Photoshop. Ele é um potente editor, ele é open source, tá? Então ele é totalmente de graça, ele evolui com a programação da comunidade e é a primeira opção que eu vou dar para vocês. Vamos lá, segunda opção, que esse daqui ele é para edição, mas para desenho também, mas eu resolvi colocar aqui, porque às vezes ele pode servir um pouco para maquiagem digital, alguma coisa do gênero, que é o Krita, que eu já dei uma brincada, que a Duda, minha filha, como ela é uma artista digital e ela gosta muito de desenhar,
ela já usou esse programa, é profissional, é gratuito, é muito voltado para desenho, mas eu resolvi colocar nessa lista aqui que de repente é uma opção que você pode estudar e pode aprender e de repente usar ele para fazer algum tipo de edição para o computador. Esse daqui eu usei pouco, tá? De todos da lista foi o que eu menos usei. Quem usou mais foi a Duda e eu vou colocar ele aqui só para desencargo de inconsciência. Pixelmator Pro 3.7. Bom, ele tem uma interface muito familiar, muito parecida com os controles deslizantes com o que a gente tem no Lightroom, tá? Muito parecido. Então, assim, você vai ficar meio que à vontade, porque realmente ele vai trazer uma indicação, até os painéis são meio parecidos. O Pixelmator, ele é um cara que também tem um motor interno, ou seja, ele tem um algoritmo interno que é muito eficiente, que vai fazer uma edição muito boa. E você consegue fazer várias coisas aqui, porque ele tem PSD, SVG, PDF, ele também exporta para Illustrator, então você consegue editar fotografia, tem controles de cor, de luminescência, tudo isso, tá? Então eu vou fazer essa indicação aqui desse Pixelmator. Esse é pago, tá bom? Você vai pagar uma licença única de $49. E esse daqui é para quem tem macOS. Tá? É uma alternativa para quem quer ter um editor e usa Mac, tá? E por um precinho bom, 250 reais, é vitalício isso daqui, tá? É uma licença única, você vai pagar uma vez só e o software é seu, diferente da Adobe, que a Adobe gosta de colocar lá o pagamento mensal. É que, na verdade, o pagamento é anual e você consegue parcelar em até 12 vezes, tá bom? Vamos para... Deixa eu fechar esses outros aqui. Vamos para os próximos. É o Photopea. Photopea, ele funciona diretamente no navegador e tem suporte para arquivos PSD. Totalmente gratuito, totalmente online. Você tem que entender que esse cara aqui, ele é mais parecido com o Photoshop. Então, ele não é voltado para você pegar 500 fotos, colocar nele e fazer edição, entendeu? Ele é edição foto a foto, mais ou menos como é o Photoshop. Outra coisa que você tem que entender é que ele é online. Então, você vai pegar o seu arquivo, vai subir, vai fazer edição e vai importar. Tá bom? Tem que estar ciente disso, mas ele é totalmente gratuito e por ele ser mobile, você vai conseguir, por ele ser no navegador, você vai conseguir brincar com ele no seu smartphone, caso seja necessário. Tem inteligência artificial? Sim, tem inteligência artificial. Você vai conseguir utilizar todos esses programas que eu dei uma pesquisada para vocês, eles são muito voltados para a inteligência artificial. Hoje em dia não existe mais programa que não utilize inteligência artificial. Tá? Então podem ir, esse Photopea aqui também é uma outra indicação. Já usei ele. Esse sim, cara, esse parece um clonezinho do Photoshop. Então você vai estar muito familiarizado com esse cara aqui. Até deixa eu ver se eu vou colocar aqui, vamos ver o que vai aparecer. Ó, novo PSD, novo projeto. Eu não vou abrir aqui, nossa, olha, até essa tela aqui, ó. Até essa tela aqui de novo projeto, ela é parecida com a tela de projeto do Photoshop. Claro que tem a propaganda básica aqui do lado, mas ele está muito parecido com o Photoshop. Vamos lá, vamos para o próximo. O próximo é o Pixlr, é o PixLR, tá bom? Esse Pixlr, ele é um editor online com recursos de inteligência artificial. Então você vai conseguir fazer recursos como remover fundo e fazer alguma edição. Esse daqui é um dos que eu não usei muito, tá? Mas ele tem ferramentas de inteligência artificial generativa também, tá? E ele é freemium, tá? Ele é freemium, é uma outra modalidade, você vai conseguir utilizar ele. E ele tem, ó,
expansor generativo por inteligência artificial, preenchimento generativo com inteligência artificial, gerador de imagens, tá? Então ele é muito completo e ele trabalha com camadas, trabalha com cor, faz super escala, super nitidez, tudo utilizando inteligência artificial, ó. Transformação generativa e remoção de ruído, ó. Edição e design de fotos. Então você pode editar as fotos nele tranquilamente. Criador de imagem de produtos. E, cara, esse cara aqui realmente ele é muito completo, tá? Vocês podem brincar que esse daqui eu brinquei pouco, mas é uma das melhores opções que a gente tem aí quando a gente está falando de inteligência artificial e de edição de fotografia na plataforma freemium, tá bom? Paint Shop Pro. Esse é pago, vai custar entre 79 e 99 dólares. Esse daqui também tem uma licença única, tá? É para Windows e é um produto que você vai conseguir mexer tanto como se ele fosse um CorelDRAW, quanto se ele fosse um Photoshop. Tudo isso com uma base de inteligência artificial muito forte. Então você vai conseguir fazer edições de imagem, mas mesmo assim você vai conseguir fazer outros tipos de edições, mais ou menos como é o CorelDRAW, dentro desse cara aqui. Então, outra opção realmente muito boa, é pago também, não é barato, mas você vai pagar uma vez só e esquece. Não vai ter que ficar pagando todo mês aqui para poder ficar utilizando o software e o mais importante, com a inteligência artificial embutida dentro desse software já. Então você não é como a Adobe está fazendo, que você paga para ter acesso ao software e ainda por cima você vai ter que pagar para utilizar a inteligência artificial. Que você paga uma vez só, vai ter o software completo, vai ter inteligência artificial completinha para você poder trabalhar. Aqui, ó, já está me dando um desconto de R$299, hein? Legal. Vamos lá, vamos para o próximo, cara. Esse daqui é um dos que eu realmente uso. Eu já usei muito o Affinity Photo 2. Hoje em dia eu confesso que eu não uso ele porque eu tenho 3 opções de software, que são os 3 softwares que eu uso hoje em dia, que na minha opinião são os melhores. E aí, dependendo do tipo de edição que eu estou fazendo, eu vou utilizar um deles. Affinity Photo já utilizei bastante, ele tem para Apple, tem para PC, tem ótimos recursos de fluxo profissional, de fotografia, ele é uma alternativa ao Photoshop, faz retoque de fotos, suavização de pele, separação de frequência. Então aqui você vai conseguir uma edição totalmente profissional e realmente muito completa. Muito completa. No Affinity, tá? Outra coisa, tem uma interface também muito parecida com a interface do Lightroom. Vocês podem ver aqui embaixo, ó, que é uma interface com controles deslizantes. E uma coisa que é legal é que ele tem essas janelas flutuantes e a foto fica full zona lá no fundo da tela para você poder enxergar melhor. E outra, ele tem uma revelação em RAW completa. Então você vai ter uma experiência fotografando no seu RAW 14, 16 bits, dependendo do RAW que você está trazendo, mas ele tem uma opção de até 32 bits, que, putz, cara, que é muita qualidade, tá? Tem um monte de brushes, então você também vai conseguir fazer desenho, você vai conseguir fazer maquiagem digital em cima desse cara aqui. Cara, é um programa muito completo e realmente a interface dele é muito interessante. Com ferramentas de seleção, como vocês podem ver aqui, de recorte de cabelo, recorte de pessoas, substituição de fundo, varinha mágica, tudo dentro desse Affinity Photo. Muita gente gosta de usar o Affinity. Tem versão para tablet, tem versão para computador e ele é um cara que vai custar $70, porém, contudo, todavia, de novo, licença única. Você vai trabalhar com essa licença única, não vai precisar pagar mensalmente,
$70 não é um valor tão barato assim, a gente sabe disso, mas vocês podem ver que é um software muito completo, tá bom? Agora eu vou para as alternativas que estão aqui embaixo, que são alternativas para o Lightroom. Então vamos lá, gente. Primeira alternativa para o Lightroom e um software que eu uso, que é o Luminar Neo, tá? Que está com uma promoção. O Luminar Neo, eu tenho parceria com a galera da Luminar Neo, tem cupom de desconto aqui na descrição se você quiser utilizar o Luminar Neo. Eu uso sempre. Quando é um catálogo um pouco menor, eu utilizo o Luminar Neo, tá? Então o Luminar Neo é extremamente complexo, é o segundo programa com a melhor inteligência artificial que nós temos no mercado hoje, uma interface muito boa com desconto aqui no Back to Basics. Então tem link na descrição aqui se você quiser comprar o Luminar Neo com desconto. E olha, eu vou falar para vocês, tá? Faz edição em lote, você importa os seus arquivos em RAW, consegue fazer todas as edições com brush, com camada, com máscara, tudo que você faz no Lightroom, tudo que você faz no Photoshop, você faz no Luminar Neo. E o legal do Luminar Neo é que ele é uma mistura de Photoshop com Lightroom, tá? Um software muito, muito, muito bom, custando $79, mas com o cupom do Back to Basics tem desconto. Darktable, vamos lá, uma alternativa ao Lightroom. Darktable é um programa grátis que você vai conseguir trabalhar, mas tem uma interface bem diferente. Então você vai, o Darktable já usei, tá? Na época que eu não podia pagar muito, mas é uma interface bem diferente, tá? Então você vai ter uma curva de aprendizado bem grande, não bem grande, mas você vai ter uma curva de aprendizado para poder trabalhar com o Darktable. O Darktable, ele não tem um algoritmo, um motor interno de edição de fotografia tão eficiente quanto os softwares pagos, mas é uma opção realmente muito boa. Darktable, tá? Pode baixar aí, vocês vão gostar bastante. O próximo é o Raw Therapy. Isso aí. O Raw Therapy, ele é gratuito, ele é multiplataforma, então você instala no Linux, no Windows, no macOS, tem uma interface realmente muito boa, muito parecida, tá? O Raw Therapy também com o Lightroom, então aqui você não vai ter uma curva de aprendizado tão grande, os termos são muito parecidos, os termos são os mesmos, então você tem a curva de tom, só que é diferente porque aqui você tem a interface de curva de tom separada, entendeu? Mas mesmo assim você vai ter uma diferença de posição de alguns elementos, mas você vai conseguir trabalhar de uma maneira muito tranquila. E o Raw Therapy, das opções gratuitas que eu estou mostrando para vocês, na boa, é a melhor. Então, se você quiser baixar, tá aí o rawtherapy.com. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo para você dar uma olhada e para você escolher o software alternativo à Adobe que você pode querer utilizar, tá bom? Raw Therapy. Agora, vamos para um que a galera ama, que é o Capture One, tá? O Capture One, ele é mensal, ele é com assinatura e custa $24 por mês. Então, tipo assim, ele é caro, ele é mensal, ele é mais ou menos o mesmo preço que você pagaria no Photoshop, no Lightroom, entendeu? Com inteligência artificial, com tudo, mas eu resolvi trazer porque o Capture One, ele é um software de ponta. Muita gente diz que o Capture One é realmente o melhor do mercado. Ele é melhor que o Photoshop, é melhor que o Evolto, dizem que é melhor que o Luminar Neo. Na minha opinião, não é. Tá? Na minha opinião, não é. Mas tem muita gente que gosta muito de utilizar. Tá? Capture One tem uma interface que é um pouco diferente. Você vai ter um tempo aí de uma curva de aprendizado, mas ele tem um workflow completíssimo para edição de fotografia.
tá? Cara, completíssimo, completíssimo. É um dos softwares, quando a gente sai da Adobe, é um dos programas mais completos que nós temos no mercado. Vamos lá, vamos para o próximo, o DxO. Quem lembra do Nik Collection? Que a gente importava ele para o Lightroom e utilizava muito o Nik Collection. Bom, ele teve uma época que ele foi do Google, que ele era de graça, mas a DxO, não sei se vocês conhecem a DxO Mark, que faz review e testa equipamentos, eles têm isso daqui. O DxO, ele é pago, ele é caro, ele custa entre 139 e 229 dólares com licença única, ou seja, você vai pagar uma vez, o software é seu, faz correções óticas e organização de forma extremamente eficiente. Ele tem o Nik Collection, ele tem o DxO Pure RAW, ele tem o DxO Photolab, o DxO Viewpoint, o DxO Module, o DxO Film Pack e ele tem vários recursos para você, tá? Então, esse daqui é carão, mas na época que ele era de graça eu usava muito, principalmente porque a utilização dele de inteligência artificial para fazer edição rápida nele realmente é muito, muito, muito boa, tá? É muito boa. E esse daqui é um software muito rápido, tá? Vamos lá. O que é essa janelinha aqui? Accept all cookies. Photo Editor 365. Então ele é pago 54 dólares por mês, ou então uma licença vitalícia com 99 dólares. Edição com inteligência artificial e com composição em camadas. Esse daqui da lista foi um que eu usei uma vez só, tá? Mas ele tem uma inteligência artificial bem forte nele. Então, geração de imagem, isso daqui é para o cara, tem uma foto, ó, por exemplo, como vocês estão vendo aqui, para transformar em desenho, tem o Face Swap, olha só, cara, tem esses programas de edição, mas que você também vai conseguir fazer edições de fotografia nele, e também utilizar deblur, denoise, né, upscale, tudo dentro dele, ó, remoção de fios, esse tipo de edição por inteligência artificial, ó, de ruído, de olhos aqui, ó, você consegue, olha só a diferença, cara. Eu nunca entendi, quando vocês fazem a edição de vocês aumentam o tamanho dos olhos dos seus clientes? Eu nunca fiz isso, cara. Ó, retoque de pele automatizado, tá bom? Então você vai conseguir fazer edições realmente muito completas, nesse tipo de software aqui, olha só, consegue fazer edições criativas. Vamos lá, estamos quase terminando. Canva, quem não conhece o Canva, pelo amor de Deus, ele é freemium, ou seja, você vai conseguir utilizar ele, meu Deus, esse vídeo está muito longo, 25 minutos, mas você vai conseguir utilizar ele de forma gratuita, mas tem tipo compras dentro do app. O Canva você consegue fazer vários tipos de edição, não vai fazer edição muito em lote aqui, mas consegue fazer edições. E o que eu deixei por último é o Evoto, que é o software que eu mais estou utilizando hoje. Hoje é o programa que eu mais utilizo. O Evoto você paga por foto exportada. E dependendo do pacote que você compra no Evoto, você vai pagar aí uma média de 80 centavos por foto exportada. Colocando esse custo lá para o cliente, vendendo pacotes de 10, né? Cara, 10 vai dar R$8 de custo para o cliente. No pacotinho. Eu vendo pacote com 10 fotos a R$550. Então é um custo muito básico, tá? É um custo baixo. Assistam os 2 vídeos do Evoto que tem aqui, para você que faz, principalmente que fotografa pessoas, e para você que faz fotografia de estúdios. É o melhor programa com inteligência artificial do mercado. Eu assino embaixo e tem link com desconto aqui embaixo para vocês. Tá bom, gente? Tá aí, ó, Evoto, cara, vou falar para vocês. E quais são os softwares que eu uso? Principais, tá? Evoto e Lightroom. Ainda utilizo bastante o Lightroom,
Não utilizo o Lightroom normal, eu utilizo só o Lightroom Classic, porque eu não sei, vocês gostam de usar o Lightroom normal? Cara, não sei o que eu tenho contra o Lightroom normal, não gosto, cara. Não gosto, parece um monte de ferramenta faltando, lá na hora de exportar é uma confusão, é incompleto, não é tão completo quanto é o Lightroom mesmo, né? O Classic. E é isso. Gente, não se esquece, link para todos esses softwares. Esse vídeo ficou muito longo e se você chegou aqui, você é incrível. Muito obrigado por ter assistido todo esse vídeo, tá bom, gente? Links estão na descrição. Luminar Neo e Evoto tem descontão do Back to Basics para vocês, tá bom, gente? Então é isso aí. Se vocês estão curtindo o meu trabalho, por favor, fortalece sempre aí com um joinha, compartilhe os vídeos para o canal crescer cada vez mais e mais. E aquele abraço! Delícia!